Olha, para você que acompanha aqui o Jornal da Record News em multiplataforma, nós estamos lembrando mais uma vez que 2019 é um ano diferente dos demais, porque ele começa com um novo governo. Por isso, na nossa série aqui de Perspectiva 2019, nós vamos analisar o que a gente pode esperar de áreas importantes para o país e, ao mesmo tempo, com o advento do novo governo. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a área de petróleo e combustíveis. E, gentilmente, quem está aqui conosco é o doutor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no nosso Jornal da Record News. Muito obrigado. Obrigado. Adriano, nós estamos aí com um novo governo, de um lado, e um cenário internacional que me parece meio turbulento também em relação ao petróleo, né? O que o consumidor, de uma maneira geral, pode esperar de preço de combustível? Olha, Eurado, acho que 2019 vai ser um ano que você não vai ter grandes elevações no preço do combustível, né? A gente tem que entender que a política do governo com a Petrobras é manter a paridade, né? O preço internacional é que vai determinar o preço do mercado interno, né? Então, o preço no Brasil da gasolina, do diesel, vai seguir tendência de mercado internacional e de variação na taxa de câmbio. O que eu imagino? O petróleo está caindo de preço, né? Os Estados Unidos voltou a ser o maior produtor de óleo do mundo. São 12 milhões de barris de óleo por dia. Só para ter uma ideia, o nosso ouvinte aqui, o Brasil produz 2,5 milhões. Os Estados Unidos, 12. 12, exatamente. Então, a Arábia Saudita está produzindo muito também. A Rússia, outro país grande produtor. Então, você vai ter uma oferta muito grande de óleo e isso está determinando uma queda. Houve aí o preço de óleo em setembro, $80, mas agora já está abaixo de 60. Então, na minha opinião, 2019 não vai ter preços elevados do petróleo, a não ser que ocorra algum evento geopolítico, por exemplo, algum acidente lá na Venezuela, que é um grande produtor também. E também imagino que o primeiro ano de governo do presidente Bolsonaro, você vai ter uma certa estabilidade na taxa de câmbio. Portanto, eu não imagino 2019 com elevações bruscas do preço da gasolina e do diesel. Entendo. Agora, essa variação, portanto, é diária? O preço sobe e desce diariamente ou não? Olha, a Petrobras, quer dizer, ela está fazendo uma política um pouco diferente, né? Depois daquela confusão que determinou a greve dos caminhoneiros, né? Então, hoje a Petrobras, ela faz uma política, é um termo que ela faz um seguro, que em termos financeiros a gente fala de um hedge, né? Um seguro porque ela mantém o preço, por exemplo, na gasolina, 15 dias sem mexer, aí no final de 15 dias ela pode elevar ou reduzir o que aconteceu naquele período. Você vai ter agora uma coisa muito importante. A partir de em janeiro, você não vai ter mais o programa de subvenção ao diesel, né? Então, o diesel vai voltar a ter preço de mercado, né? Vai seguir também tendência de mercado internacional. E possivelmente, não, com toda certeza, a Petrobras também vai fazer uma política de hedge, né? Então, eu não imagino mais aqueles aumentos diários, como aconteceu até a greve dos caminhoneiros. Aí você vai ter uma situação de maior estabilidade e de menos volatilidade. Agora, o governo do presidente Bolsonaro, ele pode também mudar um pouco a política tributária de combustível, né? Porque a gente tem que imaginar, né, que o que acontece hoje, o petróleo ele tem uma volatilidade muito grande, ele tem aumentos bruscos em função de oferta e de demanda, né, e também em função de geopolítica. Talvez o petróleo seja o produto que mais sofre com eventos geopolíticos. Por exemplo, o Irã briga lá com alguém, isso, pronto. Aí o presidente dos Estados Unidos briga lá com o Iraque ou com a Rússia, e aí da noite para o dia o petróleo sobe $20 ou $10. Tá. Então, o que acontece? Muitos países, para evitar que essa volatilidade atinja o consumidor, o que eles fazem? Você cria uma espécie de um imposto flexível, né? Eu brinco que eu chamo do imposto flex. Quer dizer, ou seja, quando o barril do petróleo estiver muito alto, esse imposto é baixo. Quando o barril estiver baixo, o imposto é alto. Então, você evita transferir para o consumidor as volatilidades bruscas que o petróleo pode ter no mercado nacional. Hoje a gente não tem isso no Brasil, esse imposto não existe. Mas eu acho que seria uma boa ideia, na minha opinião, que o próximo governo adotasse. Isso existe, por exemplo, na Europa, né? Porque a Europa também o imposto é alto nos combustíveis. Não existe nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, quando você vai botar 1 litro de gasolina na bomba, 10% é imposto. No Brasil, quando você coloca 1 litro de gasolina na bomba, 50% é imposto. Então, na Europa é parecido com o Brasil. Então, eu acho que seria uma ideia interessante que o governo deveria analisar
criar esse imposto flex. O que não pode é você interferir na Petrobras, como foi feito no passado, gerando grandes prejuízos para a empresa, né? E também interferir nos outros agentes que compõem a cadeia, as distribuidoras de combustíveis e os postos de revenda. Agora, Adriano, quando a gente fala em combustíveis, a gente poderia incluir o gás de cozinha também entre... Com certeza. O gás de cozinha é um combustível. É um combustível. Tá. E petróleo também. Vem de petróleo. Poderia vir do gás natural. O nosso gás de cozinha, basicamente, hoje ainda vem só de petróleo. Mas com o pré-sal, que vai produzir muito gás, no futuro próximo a gente vai ter muito gás de cozinha produzido de gás natural também. Né? Agora, o gás de cozinha é uma coisa à parte. Né? Por quê? Porque 90%, 80% da população brasileira cozinha com gás de cozinha, com GLP, chamado botijão de 13 quilos. Né? Então, aquilo ali afeta a camada de renda baixa. Né? Se você não tiver uma política social, uma espécie de uma tarifa social para o gás de cozinha, você vai fazer com que a população de renda mais baixa queime lenha. E o pior, nos grandes centros urbanos, como a periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, começa a queimar garrafa PET, pneu usado. Isso é um crime, né? Para a saúde das pessoas. Então, tem que ter, na minha opinião, uma tarifa social para o botijão de 13 quilos. O que tem hoje, eu discordo, porque, na verdade, o que acontece hoje, Heródoto? O preço do botijão de gás 13 quilos é subsidiado. Ele é vendido abaixo do preço do mercado internacional no Brasil. Só quer dizer que ele é subsidiado para todo mundo. Então, eu e você, que estamos numa camada de renda mais alta, se a gente comprar botijão, também estamos sendo subsidiados. Eu tenho uma proposta, que acho que poderia também ser útil no governo do presidente Bolsonaro, é de criar uma espécie de uma tarifa social para o botijão de 13 quilos. Vou explicar melhor. Quer dizer, no setor elétrico hoje, você tem a tarifa social de energia elétrica que atinge 8,2 milhões de famílias. Tá Ou certo? seja, quem gasta pouco paga menos. Quem ganha pouco paga menos. Então, por exemplo, então você tem um cadastro onde existem 8,2 milhões de famílias de baixa renda que pagam tarifa de eletricidade pequena. Poderia pegar esse cadastro de quem paga eletricidade via tarifa social e essa turma pagar barato pelo botijão de gás, até para pagar mais barato do que paga hoje. Então, por exemplo, hoje o botijão custa R$ 70. Se você fosse mercado internacional, custaria 85. Então, você poderia, em vez de 70, vender por 40. Para esses 8,2 milhões de famílias, a gente está falando aí de 35 milhões de brasileiros, mais ou menos. Né? Então, você criaria um cartão, como é o Vale Transporte. Aquele cartão seria carregado todo mês com a diferença entre o preço subsidiado e o preço real. Então, se o preço real é R$ 80, o cartão vai levar 40. Quando ele for comprar lá o botijão de gás dele, ele vai dar o cartão e aí você vai pagar só mais 40. Quem vai pagar essa diferença? Quem vai pagar essa diferença? O resto da população que vai pagar o preço real. Quer dizer, porque hoje todo mundo é subsidiado. A proposta é que só 8,2 milhões de famílias sejam e o resto dos brasileiros... A gente, em vez de pagar R$ 70, pagaria 80. Exatamente. Então, o resto da população brasileira paga R$ 80. E esse dinheiro vai subsidiar... Essa ideia você já apresentou lá? Eu já escrevi até sobre essa ideia, não apresentei para o presidente Bolsonaro, mas eu acho que é uma ideia que poderia ser adotada, porque eu acho que a gente hoje, o subsídio do GLP, eu brinco que é o tal do Robin Hood ao contrário, né? Porque ele acaba beneficiando quem tem renda e em detrimento de quem tem baixa renda. Agora, isso não tem nada a ver com aquele antigo Vale Gás, que eu acho que veio lá da época do Fernando Henrique, é isso? O Vale Gás veio da época do Fernando Henrique. Mas qual é o problema do Vale Gás, Heródoto? Que o Vale Gás, você dava o Vale Gás e a população usava aquilo para comprar carne, para comprar cerveja, para comprar outros produtos, né? Porque naquela época você não tinha essa tecnologia do cartão. Então, o que eu quero fazer? Qual é a proposta? A gente tem um cartão idêntico ao Vale Transporte. Hoje, o cartão do Vale Transporte só pode ser utilizado para transporte. Então, eu quero criar um cartão para o botijão de 13 quilos, que só vai poder ser utilizado no botijão de 13 quilos. Se dentro do botijão, em vez de ter um GLP, como você falou, que é de petróleo, teria o GNV, que é o gás natural, ele seria mais barato ou o preço seria o mesmo? Não, porque, veja bem, uma coisa que a população tem que entender, aquele botijão de 13 quilos, lá dentro não tem gás, é líquido. É líquido. Por isso chama gás liquefeito de petróleo. O GNV é gás, não é líquido. Tá certo? É um gás comprimido. Tá certo? Então, o GNV ele vem do gás natural. Quem consome gás natural, por exemplo, não sei, na sua casa, por exemplo. Eu já tive uma Kombi. Então, que era movida a gás natural. Que é gás natural, é o GNV. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo você tem uma distribuidora de gás, que é a Comgás, que é a maior do Brasil. Sim. Então, uma grande parte da população do estado de São Paulo cozinha com gás que é distribuído, né, pela Comgás. Aí esse gás não é GLP, é gás natural, é gás mesmo. Mas ele é mais barato o metro cúbico dele ou não?
Olha, ele não é mais barato porque ele não é subsidiado, né? Sei. E a outra lógica, quem fixa a tarifa desse gás canalizado? É uma agência reguladora dos estados. Então, a cada 4 anos, a Agência Reguladora de São Paulo faz uma revisão tarifária e fixa a tarifa que a Comgás pode cobrar do residencial, do industrial, etc. Vou te perguntar outra coisa. O GLP, imagino que é importado. Hoje, uns 30% é Seria importado. importado. O gás natural seria totalmente brasileiro? Não, é importado também. Ah, importado é importado também? A gente importa da Bolívia. Ah, né? tá, é da verdade, Bolívia. é verdade. E a gente vai ter um problema agora, né? Porque 2019 vai acabar o contrato com a Bolívia do gás. Então, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, vai ter que renegociar O preço do gás com a o Bolívia? preço do gás e a quantidade que ele vai comprar da Bolívia. Vai ser um evento importante que nós não podemos ficar sem o gás da Bolívia. A gente também importa gás hoje pelos terminais que a Petrobras tem, né? Agora está tendo um terminal privado também. Você traz gás líquido de navio, você bota no porto, num terminal, e você regasifica esse gás. Aí ele pode ser queimado para gerar energia elétrica ou também pode ser usado para a indústria, para a residência, não importa o quê. Hoje, mais ou menos, Heródoto, do total do gás natural que a gente consome no Brasil, 50% é importado. E o gás de cozinha, o GLP, né, que não é só o gás de cozinha, também tem GLP que é consumido na indústria, mais ou menos 30% é importado. É importado. Se perguntar outra coisa, a gente já chegou, o mundo já chegou no pico do consumo do petróleo ou ainda vai continuar subindo? Olha, a tendência é você reduzir o consumo de petróleo, né? A tendência no médio prazo. Médio prazo. O Brasil hoje, eu acho que o Brasil tem uma situação muito interessante, porque é o pré-sal, né? O pré-sal realmente é a maior fronteira hoje de produção de petróleo no mundo. Com certeza, os maiores campos produtores de óleo no mundo em mar vão ser do pré-sal brasileiro. Hoje você tem poço de pré-sal produzindo 50 mil barris de óleo por dia. Então, eu tenho falado que o petróleo e o gás natural do pré-sal pode ser a redenção da economia brasileira. Eu não vejo nenhum setor da economia com um potencial tão grande de gerar investimento e emprego nos próximos 20 anos que o petróleo e que o gás oriundo do pré-sal. Mas a gente tem que ter urgência nisso. Por que tem que ter urgência nisso? Porque se a gente não extrair esse petróleo e esse gás nos próximos 20 anos, aí depois não vai adiantar nada. Porque como a gente está colocando aqui, a tendência é você diminuir o consumo de óleo, né? Por que a tendência é essa? Primeiro, preocupação com o meio ambiente. Então, hoje existe, né, uma preocupação mundial com o planeta, com as emissões de efeito estufa e qualidade de vida do ar que a gente respira. E outra coisa também, né, o crescimento econômico desse século que a gente está vivendo não é mais um crescimento baseado em indústrias grandes consumidoras de energia. E de petróleo em particular. Se você olhar o século XX, quer dizer, a grande indústria do século XX foi o automóvel. Por que foi o automóvel? Porque você tinha petróleo barato e abundância. Então, você pegava, quais eram as 5 maiores empresas do século XX? Eram 5 petroleiras. Era a Exxon, Mobil, As chamadas Shell, 7 irmãs. As chamadas 7 irmãs. Se você pegar hoje, quais são as maiores empresas do mundo? É a Google, é a Apple, não tem nenhuma grande... Aliás, as 3 mais valiosas do mundo no ranking são da área de tecnologia. Exato, que não são grandes consumidoras de petróleo. Não. Então, quer dizer, você se associar que o mundo não cresce mais através de empresas grandes consumidoras de petróleo e que o mundo está preocupado com essa questão de meio ambiente, então a tendência, quer dizer, não vai faltar petróleo, né? Tinha um sheik na Arábia Saudita, que é uma frase célebre que ele falava, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, e a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Mas a gente tende o petróleo a entrar em desuso. Então, o Brasil tem essa riqueza que é o pré-sal. A gente tem que transformar essa riqueza em benefício da população. Antes que o petróleo comece a perder muito preço. Por isso que tem que ter caráter de urgência. A gente tem 20 anos para fazer isso, na minha opinião. Entendo. Quer dizer, porque senão o preço pode cair muito no mercado internacional. Há chamadas também energias renováveis. Exatamente. Porque a tendência, o que é, Heródoto? Se você pegar a Revolução Industrial Inglesa, a grande alavanca em termos de energia foi o carvão. Depois você pegar o século XX, a grande alavanca foi o petróleo. Nesse século agora XXI e nos próximos, a minha ideia é que você não vai ter mais nenhuma fonte predominante exercendo função monopolista. Você vai ter uma variedade de fontes e agora, quer dizer, os analistas da área de energia têm falado, e com razão, que a energia da transição para uma matriz energética 100% limpa vai ser o gás natural, né? Que é um fóssil, como o petróleo, mas é muito mais limpo que o petróleo.
né? Então, a tendência é que você tenha cada vez o carro, a combustão, diesel, gasolina, tende a acabar no longo prazo. A ideia é você ter carro a hidrogênio. Já vi né? que a Volkswagen diz que em 2026 vai parar com motor de combustão. Exatamente. Tem uma transição. O carro elétrico é uma transição, na minha opinião, não é uma coisa definitiva. O gás natural também, esse gás natural líquido, né? Ele também está sendo usado muito em transporte hoje. Para você ter uma ideia, hoje na China, 250 mil a 300 mil caminhões são movidos a gás natural líquido, né? Você tem hoje estradas, né, na Europa, nos Estados Unidos, onde só passa caminhão movido a gás natural líquido, né? Os navios hoje, uma grande parte deles já estão sendo movidos a gás natural líquido, né? Na Califórnia, né, você não pode mais encostar navio movido a óleo diesel, só a gás natural. Então, o mundo nessa área de energia está passando por uma revolução. Agora, energia tem sempre uma inércia, não muda muito rápido. Então, por isso que a gente, com esse pré-sal brasileiro, nós temos que ter pressa de tirar esse óleo, porque eu brinco, se a gente não tiver pressa, daqui a pouco o petróleo vai ser nosso mesmo, de mais ninguém, só vai ser nosso. Adriano, obrigado pela gentileza. Obrigado você, é um prazer Obrigado estar com você. pela aula. Não, que isso, Obrigado, foi Santinho. Bom, conosco então, participando aqui dessa nossa perspectiva 2019, doutor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, de uma maneira clara, simples, didática, que eu sou capaz de entender tudo que ele fala. Acho que nós somos capazes de entender, para ele ter uma ideia da importância que tem o petróleo no Brasil. E principalmente esses recados, né, que o Adriano, porque é um especialista, mandou aí para o presidente Bolsonaro.